Capítulo 4. O tempo voa, pessoas mudam, eu mudo. Um ano inteiro se passou desde aquele dia fatídico. Akira constantemente fica sozinho, olhando a paisagem urbana, perdido em seus próprios pensamentos. Akira estava sentado no topo de um prédio, Toji estava atrás dele e Riko estava sentada ao seu lado. Já se passou um ano longo e agonizante. Tanta coisa mudou desde aquele dia em que a perdi. Riko. Meu coração dói toda vez que penso no nome dela. Ela foi meu primeiro amor, meu primeiro desgosto, minha primeira missão, minha primeira falha, pensaria Akira, lembrando do passado olhando para o sol se pondo no horizonte. O arrependimento e a culpa o consomem enquanto ele se lembra de seus últimos momentos juntos. Se ele tivesse tido a coragem de se declarar antes, tudo seria diferente, ele poderia estar com ela agora. Por mais que a sombra de Riko acompanhe ele para onde ele vá, é apenas uma sombra, algo que apenas obedece e nem mesmo pode conversar com ele. Muitas vezes repito aquele dia em minha mente. A forma como o sorriso dela iluminou a sala, a suavidade dos seus lábios contra os meus. Aquele foi o momento em que eu pensei que eu era o homem mais sortudo e feliz do mundo, mas então Toji destruiu nosso mundo, acabando com sua vida em um instante. Eu gostaria de tê-la protegido, salvo ela, mesmo sabendo que não foi minha culpa, mesmo depois de ter matado quem a matou, eu não consigo me perdoar, pensaria Akira, olhando para o rosto de Riko. A raiva ferve sobre a superfície enquanto ele reflete sobre o destino cruel dos feiticeiros de Jujutsu. Ele já havia lido muito sobre feiticeiros do passado e todos eles dizem que quanto mais forte é o feiticeiro mais sozinho ele é. Mas quando ele conheceu Satoru e Suguru ele pensou que com ele poderia ser diferente, tendo pessoas como eles no mundo. Pessoas que são poderosas como ele não estaria sozinho, mas agora até mesmo os dois que eram melhores amigos pareciam mais distantes um do outro. Este mundo em que vivemos, o mundo dos feiticeiros Jujutsu, é brutal. Lutamos contra maldições, contra o desconhecido e contra nossos próprios demônios. Sacrificamos nossa felicidade, e para quê? Poder. Sobrevivência. Eu nem sei mais. Eu odeio tudo isso, pensaria Akira. Ele continuamente questiona sua própria existência e sua incapacidade de seguir em frente. Estou preso neste limbo de culpa, perda e desespero. Eu não consegui seguir em frente como eles seguiram, não posso. Vejo seu rosto em cada multidão, ouço sua risada em cada brisa. Eu ainda amo, mas não consigo mais alcançá-la. Estou preso, vivendo no passado, vivendo no que poderia ter acontecido se eu fizesse diferente. Eu simplesmente não tenho um motivo para seguir em frente, pensaria Akira, tentando encontrar uma brecha para se livrar de sua solidão. Ele mais uma vez está lá em algum lugar qualquer, olhando o pôr do sol após cumprir uma missão enquanto sua mente anda em círculos buscando uma solução para tirá-lo desta depressão. Akira estaria voltando para a escola Jujutsu e subindo as escadas ele dá de cara com Satoru Gojo que estava encostado em uma pilastra como se esperasse alguém. Satoru, você voltou mais cedo da sua missão, bom te ver, diz Akira, com uma expressão triste e um sorriso falso. Ei Akira, por que você não tira umas férias ou algo do tipo, sabe, sair do país por um tempo, diz Satoru. Akira se surpreende e não entende aquelas palavras repentinas. Por que isso do nada, diz Akira. Todos notaram Akira, você ainda não superou a morte da Manai, eu não te julgo, naquela situação qualquer um estaria tão abalado, afinal vocês tinham algo especial, mas você precisa seguir em frente, isso não faz bem para você, diz Satoru. Akira olha para o chão pensativo e não responde. Olha, fala com os velhotes e diz que você vai cuidar das maldições problemáticas do exterior, não tem tantas quanto no Japão mas você vai conseguir viajar o mundo, conhecer lugares, pessoas, pelo que eu sei você fala inglês fluente, então não vai ser problema e vê se enche sua cabeça com outras coisas e pode deixar o Japão para mim e para o Suguru, diz Satoru, sorrindo em seguida. E se eles não aceitarem, diz Akira. Diga a eles que eu e o Suguru vamos cuidar de tudo por aqui e diga algo por você também, você é inteligente, vai pensar em uma boa desculpa, diz Satoru. Você tem razão, mas vou precisar de um favor seu. Quero que cuide do Megumi Fushiguro para mim. Meio que me sinto obrigado por ter matado o pai dele e escravizado a alma do mesmo. Fico te devendo uma com isso, diz Akira. Fechou, diz Gojo. Akira vai descansar em seu quarto e na manhã seguinte vai até o alto escalão, comumente conhecido como os velhotes que mandam e desmandam. Por ser de classe especial ele conseguiria falar diretamente e sem dificuldade reúne eles. Por que nos chamou até aqui, diz um deles. Eu vim avisar que quero assumir missões no exterior, quero sair do Japão por um tempo, diz Akira. De onde veio isso? Você não age normalmente assim Akira, diz outro. Nem eu sei muito bem, mas vai ser bom para mim, eu não estou melhorando minha mente ficando aqui, tudo me lembra daquele dia, quero sair desse país e conhecer novos lugares, vou voltar só em casos especiais ou quando precisarem de mim aqui, diz Akira. Por mim está tudo certo, ainda temos o Satoru Gojo e o Suguru Geto, eles conseguem lidar com tudo, e considerando que sua cabeça está péssima, quanto mais cedo você melhorar, melhor é para o mundo Jujutsu, diz outro velho. Todos eles concordam e na manhã seguinte Akira estava partindo para os Estados Unidos com a missão de investigar a cidade de Nova York, que recentemente havia aumentado o número de desaparecimentos na mesma. Com a decisão de viajar pelo mundo, Akira embarca em um novo capítulo em sua vida. Ele olha pela janela do avião enquanto a paisagem japonesa encolhe abaixo, substituída pela vastidão do Oceano Pacífico. Para Akira, deixar o Japão para trás é ao mesmo tempo libertador e assustador. É um novo caminho que eu acho que quero seguir, mas também parece que estou deixando uma parte de mim para trás. A memória de Riko permanece comigo, embutida no fundo do meu coração, mas esta jornada é uma oportunidade de realizar o sonho dela, experimentando o mundo que ela desejou conhecer antes de sua morte, um mundo que ela nunca verá, pensaria Akira, olhando para o oceano pela janela do avião. Quando o avião pousa em Nova York, Akira sente uma sensação de excitação e ansiedade. Nova York é uma cidade tão diversa quanto as maldições contra as quais lutei. Há algo reconfortante em estar em um lugar estrangeiro. Aqui sou apenas mais um estranho na multidão, anônimo. Ninguém sabe o peso do meu passado, e isso é estranhamente revigorante, pensaria Akira.
Enquanto percorre as ruas da cidade, Akira absorve imagens e sons desconhecidos, observando as novidades do ambiente. Em meio às suas viagens, Akira encontra várias ocorrências e desafios sobrenaturais. Ele nunca parou de aprimorar suas habilidades como feiticeiro de Jujutsu, principalmente agora que ele tinha Toji Fushiguro ao seu lado. O mesmo, além de ser o soldado mais fiel, era também seu professor. Toji era um mestre em armas e combate corpo a corpo e estava ensinando tudo o que ele sabia para Akira. Para classes especiais, ficar mais forte era um grande desafio já que eles não tinham muito com quem praticar, mas para Akira isso não era um problema, já que ele era um lutador corpo a corpo e ele tinha o melhor lutador para ensiná-lo. As maldições estão à espreita em todos os lugares, não apenas no Japão. Esta viagem está abrindo meus olhos, por mais que não sejam oponentes poderosos, para pessoas comuns são grandes pragas. É um lembrete da responsabilidade que carrego como feiticeiro de Jujutsu, pensaria Akira, depois de exorcizar mais uma maldição. Ele conheceu muitas pessoas interessantes e cria amizades improváveis em Nova York. Um grupo conhecido como os Protetores era um grupo de feiticeiros, ou como eles se chamavam, caçadores, que enfrentavam as maldições de Nova York. Eles se mantinham em segredo e nem mesmo a escola Jujutsu os conhecia. Arthur apenas o encontrou graças a Toji, que os notou graças a seus super sentidos. Tinha até mesmo um feiticeiro de nível 1 entre eles, o líder, James, um homem de 32 anos que enfrentou maldições sua vida toda. James durante a conversa contou muitas histórias para Akira, maldições que ele venceu, pessoas que ele perdeu, amigos que ele fez, pessoas que ele salvou. James acreditava que a força que ele ganhou era um dom que Deus havia lhe dado para enfrentar os demônios que apareciam de vez em quando. Akira contou um pouco e corrigiu algumas informações do grupo e agora eles entendiam o que estavam enfrentando e o que eram e tinham um número de Akira para emergências, já que Akira provou sua força vencendo James em uma combate. Akira logo saiu de Nova York pois havia aparecido um grande problema. Uma aldeia indígena inteira havia desaparecido no Brasil e quem fez isso não deixou rastros e a informação chegou até a escola e por já estar em terras americanas a missão de investigar foi dada a ele. Enquanto ele olhava a paisagem na janela do avião ele pensava em sua vida e como podia agradecer Satoru e Suguru quando voltar. Aquelas viagens realmente estavam ajudando ele. O tempo não cura todas as feridas, mas ajuda a cicatrizá-las. A memória de Rico sempre fará parte de mim, mas talvez seja hora de parar de me apegar à dor e abraçar a felicidade que ela desejaria para mim, pensaria Akira, se virando e olhando para a sombra de Rico que estava do seu lado e desapareceria em seguida. Chegando em Manaus, capital do estado do Amazonas, ele parte logo em direção à aldeia para investigar e depois ele aproveitaria a cidade. Akira compraria um mapa e seguiria a floresta adentro e ficaria encantado com o que via. A floresta era maravilhosa, a vida era impressionante, não havia lugar onde ele olhava que não havia vida, ele nunca havia presenciado aquele cenário em sua vida. Ele observou o caminho todo com atenção até chegar a fundo na floresta e encontrar policiais e a aldeia totalmente cercada, mas algo chamou a atenção. Ao centro junto aos policiais havia um feiticeiro Jujutsu, e não era qualquer feiticeiro, era um bem poderoso e que vestia trajes indígenas. Era um homem alto e moreno bem musculoso segurando uma grande lança e um arco em suas costas. Aqueles não eram objetos comuns, eram armas Jujutsu. Akira propositalmente deixa sua presença vazar e o feiticeiro nota sua presença e depois disso Akira corre. O feiticeiro curioso corre atrás de Akira deixando os policiais e seguindo Akira. Depois de 2 minutos correndo Akira para de correr e se vira para esperar. Logo o indígena chega ao local e para de frente para Akira e fica encarando. Quem é você? Você também é um xamã, diz o indígena, só que ele disse xamã em tupi e o restante em português, então Akira não entende nada. Você fala inglês, diz Akira. O indígena faz cara de bosta. O que um gringo faz no meio da minha floresta, diz o indígena em inglês. Que sorte a minha, sou um feiticeiro Jujutsu do Japão e eu vim aqui pois recentemente uma aldeia inteira sumiu e suspeitamos que pode ser uma maldição, diz Akira. Nunca ouvi falar dessa tal escola Jujutsu, mas se você veio ajudar seja bem-vindo, eu sou o Koda protetor das florestas, diz Koda. Prazer em conhecê-lo, meu nome é Akira, sou um feiticeiro de classe especial da escola Jujutsu do Japão, diz Akira. É um prazer conhecê-lo jovem Akira, mesmo sendo jovem vejo que é bem forte e que conseguiu Toku, diz Koda. Toku, você diz isso, diz Akira, manipulando sua energia amaldiçoada. Sim, você deve ter outro nome, diz Koda. Na minha terra chamamos isso de energia amaldiçoada, mas você sabe o que exatamente estamos caçando, diz Akira. Sim, estamos caçando um espírito antigo conhecido como Curupira. Ele nasce a partir do medo das pessoas do desconhecido. Ele não é tão forte em si e sempre volta de tempos em tempos para atormentar nossa floresta. Meu bisavô quando era jovem o enfrentou e matou ele e agora que ele voltou é meu dever pará-lo, diz Koda. Interessante, você vem de uma família de xamãs então, diz Akira. Sim, assim como meus antepassados protegeram essa floresta no passado eu continuarei protegendo, diz Koda. Fico feliz em te ajudar então, pode me contar mais sobre esse tal Curupira, diz Akira. O Curupira é uma besta que assombra essas florestas desde antes dos homens brancos pisarem aqui. Ele é uma criatura diabólica e perversa que atrai as pessoas para a floresta com seus poderes, confundindo suas mentes e as fazendo se perderem na floresta. Dá para contar nos dedos a quantidade de pessoas comuns que sobreviveram ao ataque do Curupira durante a história. Todas só conseguiram escapar pois foram salvas pelos meus antepassados antes de serem devoradas pelo Curupira. Seu único prazer é ver as pessoas em desespero perdidas enquanto andam em círculos dentro do seu território, diz Koda. Território. O que seria isso? Diz Akira. Você deve conhecer por outro nome, vou te mostrar, diz Koda, expandindo seu domínio. Era uma floresta grande e fechada, bem parecida com a que Akira estava, mas era diferente o que surpreendeu o mesmo. Esse cara, ele é mesmo de classe especial e consegue expandir o domínio com perfeição, até eu não consigo fazer isso direito ainda, pensaria Akira. Como vocês chamam isso? Diz Koda. Nós chamamos de domínio, diz Akira. Um bom nome, gostei, diz Koda. Posso pedir um favor Koda, depois de pegarmos o Curupira você me ensina como você usa seu território, diz Akira. Koda sorri. Claro, quanto mais pessoas fortes do mundo, mais ajuda teremos contra os espíritos malignos, diz Koda.
Assim Koda e Akira partiram juntos para caçar o Curupira. Foram dias de procura e Akira aprendia muito sobre a floresta, a natureza, os animais e a cultura com Koda e também descobriu a técnica inata de Koda, a transformação. Ela fazia com que Koda conseguisse se transformar em diferentes animais, só que eles podiam ser uma versão melhorada dos mesmo, como uma cobra gigante ou uma maior e mais forte. Foram dias de procura e Koda e Akira finalmente encontraram Curupira, no caso o domínio dele. Koda rapidamente quebrou o domínio do Curupira pela parte de fora e viu que ele estava prendendo uma criança que estava sentada no chão chorando enquanto ele estava sentado no galho de uma árvore gargalhando enquanto assistia. O Curupira era uma criatura horripilante, seus olhos não tinham pupilas, seus cabelos eram fogo, seu corpo lembrava de uma pessoa comum, mas seus pés eram torcidos para trás. Quando ele olhou para trás e viu Koda e Akira, ele gritou e um raio de fogo foi na direção deles e o Curupira começou a correr. Koda e Akira começaram a segui-lo e ele novamente expandiu seu domínio, mas em resposta Koda também expandiu seu domínio e ambos os domínios se anularam. Curupira tenta o ataque corpo a corpo contra Akira, mas Toji sai de sua sombra e corta as pernas de Curupira e em seguida Koda se transforma em uma grande onça pintada e dilacera o espírito o exorcizando. Koda volta à sua forma normal e desfaz seu domínio. Essa sua técnica é realmente poderosa, esse guerreiro negro é forte, obrigado pela ajuda, sem você eu acho que eu teria um trabalho pesado, diz Koda. Não foi nada, diz Akira. Depois disso Akira decidiu passar um tempo na aldeia de Koda para ele ajudar com sua expansão de domínio, ele ficaria alguns meses no Brasil e aprende muito e melhora ainda mais seu domínio e conhece e adora a cultura brasileira. Akira continuou com suas viagens pelo mundo pelos próximos anos conhecendo muitos países na Europa, Oceania, outros países americanos e exorcizando muitas maldições, ele vivia sua vida e estava curado, ele conseguiu parar de se culpar. Akira nunca deixou de acompanhar as notícias do Japão e muita coisa mudou desde que ele saiu, mas a principal foi que Suguru Geto havia deixado a escola Jujutsu e se tornado um psicopata que queria exterminar todos os não-feiticeiros do mundo e agora ele teria que voltar ao Japão, já que Satoru estaria cobrando o favor que Akira devia. Soar da trombeta se inicia a bater. Os olhos de um Deus que eu posso ver, que agora vira